Frequência da mata. Frequência da mata. Frequência da mata. Frequência da Mata, edição 23. E como costumeiramente temos uma mescla de diversos estilos musicais da cena independente, como também a nossa parte social muito bem acentuada nas últimas edições do podcast. Bom, nesta edição teremos as 3 músicas da cena independente, teremos entrevista com a banda Superstition, hard rock melodic aí com o Flavinho e o Daniel. E depois teremos o Jonathan do Centro de Pesquisas Odisseia, beleza? Então, neste primeiro bloco, nós escutaremos o quê? Escutaremos a cantora Isalu com a música E Agora? Bom, a Isalu é uma cantora, né, de São Paulo, e ela, vamos dizer assim, alguns têm classificado ela como MPB rap. Por quê? Porque ela faz um rap com um violão, além de ter uma pegada muito politizada, participando de projeto, inclusive, com presidiários e tudo, conscientização, um trampo muito bem feito. Depois escutaremos a banda Box 47 com a música Vidas e Mundos. A rapaziada do Box entrou em contato com a gente, gosta do programa, eles são lá de Valinhos, mandou um e-mail pra gente falando pra tocar aqui no programa. E galera, tá aí, vocês mandaram. Vamos representar o som de vocês aqui, que é um punk rock californiano, um pop punk, né? Bom, tá no ar com a música Vidas e Mundos. Depois escutaremos a banda Palavra Cantada com a música Pirata e Princesa. O Palavra Cantada é um grupo musical infantil formado lá em 1994 por Paulo Tatiti e Sandra Pérez. E é caracterizado por canções infantis de linhas marcantes mesmo, que prezam pela elaboração de letras, arranjos e gravações com uma poética educativa e respeito à sensibilidade e à inteligência das crianças. E eu queria sublinhar que eu escolhi o Palavra Cantada justamente para dar um ar diferente, com uma música infantil para o podcast. Essa música é uma música de um CD especial de carnaval, e eu fiz um experimento para ver qual era a melhor música para colocar no podcast. Eu consultei algumas crianças e elas escolheram essa música, então vai essa música Palavra Cantada com a música Pirata e Princesa. Bom, nesta edição também o background será formado por Nitro Minds com o álbum Looking for a Hero de 2011. O Nitro Minds é uma banda hardcore punk rock melódico lá de Santo André, formada em 1994, e desde lá eles têm tocado muito por São Paulo, feito turnê internacionais. Uma banda muito marcante na cena independente de São Paulo. Quem conhece realmente sabe que o Nitro Minds é uma banda de muito respeito e com um trabalho muito sério. E esse CD foi muito bem classificado pela crítica, muito bem conjugado, se é que a gente pode colocar dessa forma. Nossa parte escrita nessa edição será bem diferente também. O nosso enviado musical, Thiago Ferraz, preparou um release da exposição Queremos Miles, que é uma exposição sobre o Miles Davis, lenda do jazz, né? Lá no Sesc Pinheiros de São Paulo. Então o Ferraz escreveu um pouco de como tem andado essa exposição, de como foi essa exposição, né? Todo o diálogo que a exposição propõe do amadurecimento musical do Miles e das diversas formas de conjugar o jazz que ele tem desenvolvido, né? Durante todo esse período. Bom, então o Ferraz escreveu e vamos colocar lá na nossa parte no site. O David Oliveira preparou também um material muito interessante. Ele preparou um texto escrito Novas Demandas Sociais e Políticas, onde ele elabora uma questão que liga diversos casos, como o do Pinheirinho, da USP, fazendo uma conexão de diversas, vamos dizer assim, vazagens sociais, a partir de um debate sobre transporte público na cidade de Guarulhos. Então, como se a gente pode pensar numa questão isolada da luta pelo transporte público em um determinado lugar, nós podemos fazer uma ligação, fazer diversos links com diversas outras questões sociais e políticas de São Paulo e do Brasil.
Então, o David preparou esse material pra gente também. No segundo bloco, teremos a entrevista com a banda Superstitions. No último bloco, teremos o representante do Centro de Pesquisas Odisseia. Bom, o Estúdio da Mata é uma realização nossa aqui, do podcast Frequência da Mata. A gravação, edição, mixagem e masterização é do Daniel Lima, a locução e organização do Fernando Konezuki, os escritos sociais de David Oliveira, os escritos musicais de Thiago Ferraz, a fotografia de Natane Diniz, a arte de Carolina Lourenço. Para escutar o podcast, vocês precisam acessar www.estudiodamata.arte.br. No Facebook, facebook.com/Frequência da Mata, o e-mail frequência@estudiodamata.arte.br e o Frequência da Mata localiza-se na rua Irmã Emerenciana, 1161, no bairro do Jaçanã. Beleza? Então esta é a nossa edição 23 do podcast Frequência da Mata. Eu quero fazer arte, eu sou medíocre pra isso. A lucidez que viu que pra isso tem que ser um gigante. Muito estudo e treino só pra ser iniciante. Por isso, bebo de ferro, curte a Beethoven. E vocês discute que ouvem. Abraça qualquer ideia, veja bem que nem toda coisa antiga é velha. Eu tô no gueto sim, me assumo preto sim, mas não levo o espírito de gueto em mim. Porque quero ter direito ao mundo, pra não ter que ver o mundo como um pano de fundo. Então vê se assimila. Muito quieto só pra ficar na vila, muito longe de quem só vacila, me aproximando de quem não cochila. E vida tranquila, hoje é ilusão. Nessa era de time, seu modo de produção de mercadorias que circulam nas vias, seguindo no processo de fabricalização. Na cidade, na necessidade de manter o capital em toda a sua relação. E nessas horas eu digo na humildade, amigo, eu fico com a questão. E agora? 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 Preciso me encontrar igual Cartola e Candeia. Isso é mais do que buscar fazer minha bola de meia. Sangue que rola na veia, faz eu me sentir vivo, pra traçar meu objetivo entre escola e cadeia. No miudinho, como lá Paulinho da viola triste, sozinho como caminho de Angola até o Brasil. Feito por africanos traficados, capital já se formando por trabalho escravizado. Mas onde teve repressão, sempre teve resistência. Já se falou em revolução, mas hoje quer a destruição da razão e a consciência. E a consequência é não entender a luta de classes, consequência. Desmerecendo os quilombos, vendo tudo acontecendo, dando milho aos pombos. Desmerecendo os Raúls, ideologia geradora da Revolução Russa. Então, guerra civil espanhola e o movimento pra libertação de Angola. Almi Cabral e o país GC em Cabo Verde, em Guiné-Bissau. Revolução cubana e o sindicato solidariedade, necessidade, irmão de outra sociedade. E nessas horas eu fico com a questão, amigo, digo na humildade. E agora? 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 Frequência da Mata.
vidas, os segundos. Se tu ouvir besteira, perigoso fica surdo. Tanto faz o que vai acontecer comigo e com você. Vidas e vidas, os segundos. Se tu ouvir besteira, perigoso fica surdo. Tanto faz o que vai acontecer comigo e com você. Vidas, os segundos. Se tu ouvir besteira, perigoso fica surdo. Tanto faz o que vai acontecer comigo e com você. Vidas e vidas, os segundos. Se tu ouvir besteira, perigoso fica surdo. Tanto faz o que vai acontecer comigo e com você. Frequência da Mata. Mãe! Mãe! Acorda! Mamãe! Pai! Papai! Acorda logo! Menino, o que é que você quer? Menino, o que é que você quer? Acorda, mãe! Levanta, pai! Quero botar a fantasia que eu ganhei da minha tia. A fantasia de pirata. Eu vou sair batendo lata. Vou pular. Vou fazer meu carnaval. Vou botar um tapa-olho e uma perna de pau. Defender o meu navio com uma espada de jornal. Samba pirata na perna de pau. 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 Não se esqueça do colete do lenço na cabeça. Não se esqueça do colete do lenço na cabeça. Oi? Pai, acorda! Papai! Já? Mamãe! Menina, quer que você quer? Menina, quer que você quer? Quero botar fantasia! Acorda, pai! Levanta, mãe! Que foi? Quero botar a fantasia Fantasia? que eu ganhei da minha tia. A fantasia de princesa. Eu vou ficar uma beleza. Vou pular. Vou fazer um fuzuê. O vestido é cor de rosa e na mão levo
Começamos aí Frequência da Mata, edição 23, segundo bloco. Bom, acabamos de escutar o grupo A Mina, né? Melhor dizendo, Isalu com a música E Agora. Depois escutamos Box 47 com a música Vidas e Mundos. E depois escutamos o grupo infantil Palavra Cantada com a música Pirata em Princesa. Bom, agora nosso bloco musical com a entrevista, né? Nessa oportunidade teremos o grupo Superstitious, é assim que se pronuncia, acho que pronunciei certo. Aí. É um prazer receber aqui Flavinho e o Daniel. Bom, prazer todo nosso, cara. Tamo junto. Bom, a banda se formou, foi em 2007, né? 2007. A banda ela se forma como um tributo ao Europe, tanto é que o nome da banda vem disso, né? Exatamente. Conta um pouco dessa formação, do início, o que se deu aí, Flavinho? A banda começou com o Luiz Vasquez, que é o vocalista, e o Rodrigo Cordeiro, que toca guitarra. Eles se encontraram para fazer esse tributo ao Europe, e durante esse período de ensaio eles começaram a compor música juntos. E muitas dessas músicas já fazem parte do CD de estreia do Superstitious. E chegaram a fazer um show com banda de som próprio, os músicos iam alternando junto com os covers que eles faziam, que eram do Europe, só do Europe. E eu vi um anúncio em 2008, eles estavam precisando de baterista, eu falei, pô, Europe, legal, né, eu sou fã do Europe e tal. E nem imaginava que eles tinham som próprio também. E daí pro primeiro ensaio eles me mandaram umas demos de som próprio. Eu falei, escuta aí e tal. Daí eu escutei e falei, pô, os caras são bons, hein. E daí logo no primeiro ensaio, os caras falaram assim, não, beleza, fica aí na bateria aí, a gente curtiu o som de tocar. Curtiu o som deles, daí a gente começou a trabalhar junto. Desde aí. E começou uma ida e vinda de baixista. Até que em 2009, né, a gente testou um baixista assim muito paquitão, né? Um rapaz loiro, do olho azul, que é o Daniel aqui. E daí completou o time com o Lael no teclado, que inclusive o Lael entrou junto comigo. No mesmo ensaio em 2008. Nossa. E daí, desde 2009 a gente mantém essa formação. Perfeito. Inclusive uma das demos, antes de vocês entrarem na banda, ela foi produzida pelo Ricardo Confessori, do Angra Xamã, né? Exatamente. Foi no estúdio Bateras Beat, eu acredito que é um estúdio que o Ricardo Confessori tinha, na Zona Sul. E o batera do Superstitious na época era aluno do Ricardo Confessori. Então uma coisa juntou a outra e daí eles gravaram essa demo de 3 músicas. Eram 2 covers do Europe e uma música própria, que é Inside Our Hearts, que é a mesma música que abre o nosso CD de estreia, lançado ano passado. Não, acho que eram 2 próprias, não era? Assim, teve uma incluída depois, que foi a Shelter. É que essa parte da história ainda não tava... Né? Não fazia parte. Bem por aí. Entendi. Bom, vocês entram na banda em 2008? Ele entra em 2009, o Daniel, né? Você entra em 2008. Bom, nesse período de 2008 a 2010, Flavinho, como é que foi os shows em São Paulo? Como é que foi a agenda? Então, em 2009, né, o primeiro show que eu fiz com a banda foi um show em dezembro, um lugar que a gente sempre toca, que é um dos redutos do rock de São Paulo, né? Que é uma das casas clássicas que a gente considera como se fosse meio que a nossa casa, cara, o Blackmore. A gente fez, eu não lembro exatamente todos os shows que a gente fez, mas a gente fez diversos shows no Blackmore, né, nessa casa. Chegamos a fazer um show no Manifesto e o Jairoca foi ano passado, não foi? Eu acho que foi. Puta, cara, é que com datas eu sou péssimo. 2, Mas a gente chegou a fazer shows fora de São Paulo. A gente fez um show em Airuoca, que é a cidade do Lael, né? Em Minas. Tecladista em Minas, foi uma viagem muito bacana, assim. Um show totalmente diferente, foi outra realidade, assim. A viagem em si, cara, nossa, imagina 4 caras pira, que o Lael não precisava viajar, ele já tava lá, né? Mas imagina nós 4, tipo, só falando abobrinha o caminho inteiro, cara, só... Nossa. A recepção foi muito legal, porque lá é um lugar onde as pessoas estão acostumadas a ouvir sertanejo e forró. Quase ninguém conhece ou gosta de rock. E assim que a gente começou o show, o pessoal tava meio assim, né? Meio com uma cara assim, meio fechada. Mas com certeza. Acabou o show, todo mundo vinha, pô, a gente gosta de sertanejo, de forró, mas o rock de vocês é do bom, viu?
Então É engraçado que teve feedback, tipo, em São Paulo. Tipo, teve Do show gente de que Airwalk, veio. Caramba. E Teve é gente que interior de Minas lá? Interiorzaço, É longe. cara. Caramba, É longe. Longe pra caramba. É uma cidade totalmente. O nome totalmente desconhecido, né, cara? Eu perguntei pra várias pessoas que moram em Minas, né? A gente tocou lá em Uruoca. Daí, onde? Pessoas Sem de falta com a Minas, especificidade do Lael, que é maravilhosa. Colheram a gente muito bem, a gente não vê hora de voltar pra lá. Mas é mesmo, é uma cidade assim, mais distante, assim. Entendi. completamente, cara. Tem por aí. Eu queria saber um pouco da opinião de vocês, porque o Superstitious ele se forma dentro de um reduto cover, vamos dizer assim, né? Hoje, a cena hard rock, pelo menos de São Paulo, ela se dá muito através de shows de bandas covers. Como que vocês analisam isso? Isso é produtivo? Isso não é produtivo? Fala um pouquinho. Bom, cara, eu vou fazer meio que um contraste aqui entre a minha opinião e o que acontece de verdade. Perfeito. O Superstitious, qual foi a ideia? Desde quando eu entrei na banda, a história era essa. Era fazer shows como tributo ao Europe, porém incluindo músicas próprias no set list. Porque a gente não nasceu pra fazer cover, né, cara? Todo mundo na banda, assim, estuda música. O Rodrigo, por exemplo, o guitarrista, ele trabalha dando aula de guitarra. O Lael, cara, praticamente um maestro lá em Minas, entendeu? Então, o que acontece? O lance do Europe foi só uma desculpa pra gente poder conseguir shows. Conseguindo esses shows, lógico, o pessoal ia ver outros covers. Por exemplo, tem gente que ia ver cover de Guns N' Roses, por exemplo. Isso não tem nada a ver com isso. Mas durante esse set list a gente colocava pelo menos 40% do set de músicas nossas. E o feedback das nossas músicas começou a crescer muito a cada show, entendeu? Então o que eu penso? Nesse sentido, eu acho viável, porque infelizmente as casas de show elas lucram muito mais com cover, né? Exatamente. Eu acho que você viver disso, por exemplo, tem gente que se veste igual, que quer ser praticamente, né? O cara, um artista. Tatuagem igual, né? Eu acho isso ridículo, na minha opinião, entendeu? Mas a realidade é essa, se você não se infiltrar no que tá acontecendo de verdade, você não tem aquela alavanca, entendeu? Então você tem que aceitar a realidade que você tá. Porque o hard rock, querendo ou não, ele tá muito no underground hoje em dia. Muito, né? Foi um estilo que se consagrou há, digamos, 30 anos atrás. Hoje em dia, 30 anos. Foi atacado pelo grunge, né? Quando o grunge chegou, falou, pô, isso aqui tá ficando muito divertido, vamos, né, mudar. Muito bem. O grunge foi um balde d'água na cabeça da farofada, né? É verdade. Com certeza. O que aconteceu? O rock sempre vai se atualizando. Modas vêm, mas o que é bom realmente fica. E o hard rock, hoje em dia, principalmente essas bandas clássicas, você pega Van Halen, Def Leppard, o próprio Bon Jovi, são bandas que continuam lotando arenas. Porque não é uma coisa assim descartável. Eu acho que se o hard rock, se uma banda de hard rock aqui no Brasil realmente levar o som a sério e não se preocupar, por exemplo, lançou o primeiro CD, tá, beleza, ninguém comprou, ninguém fez nada, eu vou parar. Muitas bandas boas aqui no Brasil lançaram-se como projetos e não como bandas. Projeto é o quê? Pega o cara de uma banda, o cara de outra banda, os caras chegam no estúdio, gravam um CD, lança por um selo, banda acabou. E tem material de muita qualidade dessas bandas. E na nossa visão, eu falo pela banda, assim, Daniel, o pessoal, tudo, a gente quer realmente levar esse projeto à frente, essa banda à frente. E tudo bem, se o primeiro CD não for não tiver um sucesso tão grande, lançaremos um segundo. Se não for, lançaremos um terceiro. A gente já lança com consciência que no Brasil é tudo mais complicado, né? Exatamente. Do que lá fora, cara. As bandas lá fora, eles têm acesso, tipo, a muito mais de divulgação do que a gente, entendeu? É uma cena lá muito mais valorizada do que aqui no Brasil, né? Você pega, por exemplo, o nosso primeiro CD. O Daniel fez toda a parte gráfica, o Luiz produziu, entendeu? A gente fez praticamente no estúdio do Luiz, ele tem um estúdio na casa dele. Então é aquele negócio, a gente faz porque gosta mesmo, entendeu? E o problema das bandas aqui é isso, as bandas acabam porque o CD não estourou, não aconteceu nada desse jeito, do jeito que eles planejaram, e acabam. Eu acho que precisa um pouco mais de automotivação por parte das bandas. Se não é o material que tá dando certo, se o material ele não é assim, tão comercial, ou é um som muito datado, porque acontece muito das bandas de hard rock não se atualizarem. Eles ficam, parece que parados numa cápsula do tempo. É perdido, né? Então eu acho que é isso, as bandas tentar achar alternativas pro som, né, chegar a mais pessoas possíveis.
E hoje, dentro do contexto brasileiro, você pode apontar algumas bandas de hard rock nesse sentido? Posso. É que Aí assim, é com o Flávio. o som... o som nós temos o hard rock e também temos o AOR. O AOR que Explica um pouco pra gente. O AOR, ele é digamos assim, que um hard rock mais leve, se é que é possível isso. O AOR, ele é um som mais recheado de teclados, é um som mais melódico. Digamos assim que em termos de harmonia é mais rico até que o hard rock, entendeu? Ele não tem tanta malícia do hard rock, é um som que, digamos assim, seja um pouco mais adulto, entendeu? Aqui no Brasil temos uma banda de Curitiba que chama Auras, que é excelente, lançaram um CD, os caras são comparados ao Journey, foi uma banda que realmente lançou um baita CD, só que aí ficou naquela, os caras não são aqui de São Paulo, daí tem aquela coisa assim. No Rio a gente tem o Highest Dream, que é uma banda muito bacana, tem o Now também, que é um projeto mais do que uma banda, Pleasure Maker no Rio também. Aqui em São Paulo a gente tem umas bandas assim que podem ser consideradas hard rock, mas algumas puxam mais pro metal, outras pro AOR, que eu acabei de falar, tem o Tempest, que eu acho bem bacana. Mas infelizmente ainda não a gente não pode chamar de cena, né? Não dá pra classificar assim. É que tem muita banda que tem outro estilo de hard rock que se chama Sleaze, que é um pouco mais selvagem, digamos assim. Ele tem bastante influência do punk. Certo. Só que acontece, o visual dessas bandas é muito exagerado. É como se fosse New York Dolls, assim? Exatamente, é como se fosse o New York Dolls e o Twisted Sister numa banheira. Nossa. Exatamente, é um Pesado, negócio bem tenso, entendeu? Nada contra as bandas, cara, mas até Nada legais. contra as bandas estarem numa banheira. Mas é que acontece que vem aquele lance de ridicularizar, porque às vezes o som é muito bom, mas esse visual assim, meio, né? É chocante. É chocante demais. Às vezes você vê uma menina, olha assim, ela escuta no rádio, por exemplo, uma música de uma banda dessa, daí ela vai ver o clipe e vê o vocalista de batom, com aquele cabelo branco, tipo Lady Gaga. Eu não acho assim que o visual é importante hoje em dia. Eu acho que o importante é tentar fazer um som de qualidade e tentar vender do jeito que você achar melhor, mas visual... Hoje em dia, infelizmente, tem muitas bandas que eles prezam só isso, né, cara? Só visual, todo parte estilo, musical, né? você vai estilo, ver visual vazia. e status, né? Se você importante, quer mas revolucionar, não... cara, pega o Kiss, por exemplo. Aí sim, outro coisa, parâmetro, né? Entendeu? Até bandas assim, andrógenas. Você pega uma banda que eu gosto muito, que é mais recente, você pega o The Darkness. O vocalista é um figura, meu velho. Cara que hoje ele tá com um bigodão assim, sabe? Tipo um mariachi, assim. É uma figura, mas o som da banda é tão bom que acaba ofuscando isso. E é uma coisa assim que faz as pessoas sorrirem, entendeu? Então acho que nesse caso é legal, mas você pega 5 drag queens pra tocar um som meio punk, cara, eu não entendo isso. Mas tem gente que gosta e vamos respeitar, né? Claro. Bom, no ano de 2011 vocês lançaram o primeiro CD, o primeiro trabalho de vocês, né? Eu gostaria que vocês colocassem um pouco como foi feito o planejamento desse trabalho, tanto no sentido de composição das músicas, como no sentido do material físico, da divulgação. Queria que vocês contassem um pouco desse processo. Da parte de composição, acho que 80% do material já tinha sido composto pelo Rodrigo e pelo Luiz. Eu entrei de gaiato e dei uma leve contribuição. Eu compus a letra de duas letras. Sabrina, que é uma balada, e a Devil Inside, que é um rockão, e compus a melodia da What I Feel For You, que é uma balada do CD. E praticamente foi isso. As músicas já tinham forma até quando eu entrei, umas 3, 4 músicas já estavam prontas. Já tinha um esqueleto, né? Então... A única coisa que a gente fez foi adicionar mais personalidade assim de cada integrante na hora da pré-produção e da produção. Teve coisas que a gente até modificou na hora da própria produção final, né? Exatamente. Que mudaram da pré-produção pra produção, pra gravação final, né? E outra coisa, a gente já tá compondo o segundo. Já tá no processo, já? Exatamente. E a diferença agora é que todo mundo tá contribuindo nas músicas. Eu creio que vai ficar um material bem mais rico, né? E com certeza, porque somos 5 pessoas com influências diferentes. Por exemplo, eu gosto de bandas como o Cheap Trick e o The Police. O Daniel gosta do Pantera. Ele gosta de umas coisas mais pesadas, assim, que é muito legal ter também. O Rodrigo gosta de blues, country. O Lael gosta de rock progressivo. Bebendo em muita fonte mesmo. Então, junta tudo, bota ali no liquidificador. O Luiz gosta de Iron Maiden e Madonna. É verdade, ele gravou um cover da Madonna. Luiz Vasquez gravou um cover da Madonna. E ficou muito legal. Cara. Open Your Heart da Madonna. Ficou show de bola.
E esse CD que vocês lançaram, ele foi realmente feito da forma totalmente independente mesmo, sem nenhuma ajuda de Hard selo, rock independente, gravadora. quem diria, né? Olha, De um dia acontecer isso. Caramba. Mas a única coisa que foi gravada fora, né? A gente gravou a bateria, porque é uma coisa bastante inviável de se gravar, né? De qualquer forma, tem que ser super bem captado e tal. Mas também foi um negócio que foi totalmente do nosso bolso. A gente foi lá e marcou, agendou, falou, vamos gravar. Total. Foi assim que começou a gravação do CD, cara. O resto é tudo no estúdio do Luiz. O Léo gravou em Aruoca, suas partes. E ficou. O que eu achei legal é que o produto final, você escuta o CD, muita gente fala, onde que vocês gravaram? Não sei o quê. Você pensa que foi uma produção assim mais, né? Que é uma puta de uma qualidade, né? Então a gente deve agradecer, inclusive, aqui o Luiz Vato, que o cara fez milagre. Eu não acredito que uma banda faça esse mesmo processo que a gente fez hoje em dia e consiga assim, uma qualidade tão boa, porque foi um produto completamente independente e foi de coração mesmo. O Luiz ficou horas e dias, meses, quase um ano mixando o CD da melhor forma que ele pôde e tá aí o trabalho, né? Um CD totalmente independente, desde a parte de gravação até a distribuição. Inclusive a gente lançou o CD online. Ele lançou primeiro online, né? No dia 13 do 3. 13 do 3, às 13 horas, 13 minutos. Foi uma jogada de marketing. E deu certo, cara. Deu certo, a gente conseguiu... Tocou em algumas rádios aí, independentes, aí, mundo afora. E agora tem a versão física que a gente conseguiu colocar à venda em alguns lugares. Ficou bem interessante. O pessoal parece que tá essa noçãozinha. Cara, a gente... É que assim, hoje em dia, até pra colocar o CD pra vender na prateleira pronto, com a capa bonitinha, é difícil. Cara. Muito trabalhoso, né? Super, cara. A gente analisa de um ponto que a internet facilitou em alguns meios, mas aquelas formas tradicionais foram mais... Cara, quem compra CD hoje em dia? Quem compra? Eu. Compra o CD. Não, eu também compro, cara, mas em geral, pô, se você tem um negócio na sua mão, assim, mais fácil, eu pego o Zé que trabalha a semana inteira, então o cara vai, em vez de comprar o leite aí, o pão, vai comprar CD original de 40 conto? Eu não tô falando do nosso caso, que o nosso é 13, tá? Mas é um Também negócio uma muito... jogada de marketing. É lógico. Esse negócio de CD é um negócio muito... que na realidade a pirataria ela atrapalha e ajuda, entendeu? Que nem, por exemplo, o nosso CD ele chegou a vazar antes dele ser lançado. Já tinha alguns lugares que você conseguia baixar. mesmo? Foi uma conspiração. Caramba, E assim, ele foi lançado, tipo, minutos depois já tinha Pirate Bay, já tinha blog postando lá que o CD foi lançado. Em vez de ficar bravo, a gente ficou lisonjeado. Com certeza, cara. Chegou a sair, justamente por causa desses blogs que os caras upavam o CD pra download, chegou a sair release em russo, cara. Em russo, Um dia cara. eu A vi gente lá... traduziu e pegou só os adjetivos bons. Então, eu tentando traduzir, o caramba, o que é isso? É grego, uns caracteres tipo, estranhos, assim, aí A gente, o Luiz que que a descobriu gente que é colocou russo. ali no tradutor, né, em russo. Aí esses caras jogando português... Aí, exatamente, ele ficou lá, Tentativa e muito erro. bom, vocalista bom, músicas boas, ótimo CD. Tá bom. Não precisa Não, de como mais que ele falou? nada. Guitarrista fino, né? Guitarrista fino, fino. realmente, ele é bem magrinho. Assim. Bom, de uma forma geral, tocou em rádio na Espanha, Polônia, Argentina, e o CD ele pode ser encontrado também na Livraria Cultura, né? Na Livraria Cultura ele tá de forma online, né, sob encomenda. Mas ele também pode ser encontrado, tipo, a pronta entrega, se você for lá, já tem em exposição em algumas lojas da Galeria do Rock, né? Tem 3 lojas, inclusive algumas lojas grandes lá. Pô, legal. Isso também tudo a gente que fez, cara. Tudo, a gente cara. vai atrás, né? Colocar Liga lá, lá, quer meu CD? Não. Não quero não. Não, mas escuta. Essas lojas colocou a caixa de CD embaixo do braço e foi lá. Ó, Daqui a pouco bater a na gente vai estar que vitrine nem lá. o Rafinha Bastos. Pegar a Avenida Paulista ali e sair entregando pro motorista de ônibus. A gente quer ser ouvido, né, cara? Com certeza. E é uma correria muito grande, né? Com certeza, cara. Mas é um negócio que dá muita satisfação, Ah, eu com acho, certeza. cara. Eu acho que se fosse tudo fácil, seria um negócio completamente chato, sabe? Maçante. Ah, eu lancei meu CD, tipo, todo mundo sai distribuindo. É legal, mas... Quanto mais pessoas ouvir a gente, não interessa como. Nem É. que seja num banheiro de motel, mas escutando a gente, eu falo, pô, legal essa música, hein, amor? Né? Eu acho que fica
É interessante. E qual balanço vocês fazem desse primeiro trabalho, da aceitação do público em geral? Então, Então, o que você acha? Foram Olha, cara, conforme eu- as expectativas de vocês? Mais. Ultrapassaram? eu acho que ultrapassou justamente porque assim, o CD ele repercutiu até mais fora do país do que no próprio aqui no Brasil, que é É justamente pelo Brasil ter outras características musicais nesse sentido. Então, o Brasil né? tem estilos muito fortes que não tem nada a ver, né, com o nosso estilo de música. Mas eu acho que o sucesso também ele é muito relativo, cara. Eu acho que não é pela quantidade de vendas, nem desse tipo de coisa. É em si pela música mesmo, pela qualidade. Pra mim, o sucesso, eu determino isso, entendeu? Dessa forma. Certo. Vai ser meio engraçado, porque assim, o Brasil, dos países assim, que chamam até esse tipo de som que a gente faz em alguns lugares de melodic rock. Rock melódico. É. Você pode ver. Cada dia é um rótulo diferente. Eu lembro daquelas coletâneas que passava de madrugada, Melodic Rock. É bem nessa mesmo. Só que o que acontece? A gente, somente esse segundo CD que a gente tá começando a compor ainda tá numa parte assim de embrião ainda, a gente quer fazer algo mais, a gente não quer fazer igual o primeiro CD. Ainda mais que tem composições assim de todos os integrantes. Então eu acho que agora a gente tem mais liberdade. Porque quando a gente chegou pra gravar o primeiro CD, pô, a gente vai gravar aquelas músicas e acabou. Agora a gente tá com a cabeça fresca e tem muita criatividade. A gente foi no churrasco, a gente fez um churrasco com a banda, compomos 2 músicas e já Olha. tem demo pronta das músicas, A gente entendeu? já gravou algumas coisas. Um ali atrás, pré-produção, começa no né? violão, daí o Luiz começa a cantar, daí o Rodrigo já aparece até com solo de guitarra no negócio, tem o backing vocal, tudo. Então é isso que eu acho legal. O mais importante de tudo, cara, não só da aceitação do trabalho que acontece, é a irmandade que tem entre os 5 membros, cara. A gente se diverte muito junto, a gente certeza, confia cara. muito no outro, assim, cara, é tempo de qualidade. A gente, apesar de cada um morar em um pico da cidade e o Léo morar em outro país, né? Mas assim, quando a gente tá junto é só alegria, entendeu? A gente dificilmente, até na hora de compor, de decidir essas coisas, é sempre pensando assim, pô, eu acho que ele tá certo, né? Aquela coisa, a música é minha, ninguém vai mexer na minha mão. Não é assim, não. A gente tem a liberdade, a gente traz aqui a música na mesa, mas sabendo que o outro ali pode chegar e pode mudar completamente aquela sua ideia. Isso é primordial se você quer, sabe, ter um sucesso assim com a banda, não nível comercial, mas assim, dentro da banda as coisas funcionarem. Clima harmonioso, né? São 5 crianções. Assim, Mas essa harmonia foi fácil até de conseguir, cara. Eu acho que foi uma coisa super natural. Quando eu entrei pra banda, tipo, o meu estilo de tocar, né? Estilo que, tipo, nem sei que estilo que é, mas o estilo que eu tenho, minha marca estilo bom. pessoal, tipo, casou perfeitamente. Inclusive até o timbre, com o jeito do Flávio tocar, a técnica do Rodrigo de tocar, cara. Foi um negócio super fácil, assim, a adaptação. Pô, quando o Daniel entrou pra banda, foi a primeira vez, assim, na história da banda que, né, eu olhei assim e falei, pô, esse baixista vai ficar, não é só nessa música. Não, porque assim, é aquela coisa, quando eu faço uma coisa diferente, ele já olha pra trás, assim. E quando ele faz uma coisa diferente, eu olho pra frente e ele já olha pra mim, assim, daí fica os dois com uma cara meio engraçada, assim, e continua a música. É uma coisa assim, tipo, baixista e batera é tipo um casamento, né? Tipo, pra falar assim, viu, Paquitão? Mas é verdade. Tem que casar o som, entendeu? A gente é como se fosse o relógio da banda, entendeu? Então tem que estar os dois na mesma sintonia e o resto dos 3 que se lascam. Mas é bem por aí mesmo. É que o baixo ele faz muito ligação entre a parte rítmica e a parte melódica, né? Então tem que estar tanto muito em harmonia com o Flávio, tanto quanto o resto da banda, né? E todo mundo entre si. É um negócio... durante o show eu só penso no Daniel. É bem por aí. Né? Quando eu erro, o Flávio olha assim com uma cara de... né, vou te esganar. É bem por aí. E 2012, você acha que sai esse CD ou ainda vai ser bem conjugado? Pode falar. O que acontece, cara? Esse CD, a gente tava até comentando assim, porque a maioria do tempo a gente se fala através de e-mail. A gente tem um e-mail só da banda, e desde ideias musicais até marcação de ensaio, é tudo através de e-mail, né? E a gente tá trocando ideias, por exemplo, eu tenho uma ideia em casa, eu mando por e-mail, o Rodrigo tem uma ideia, mando, o Daniel manda, lá eu mando. Então o que acontece? Tá aparecendo muita ideia. E a gente quer, algumas músicas já estão prontas, assim.
E algumas assim, tipo, a gente nem esperava que a gente podia fazer um tipo de som assim. Tem uma música até que tem uma levada mais dançante, assim, mais pop, assim, que, sem sair do estilo hard rock e tal. Que é bem legal de trabalhar. Então o que a gente quer fazer? A gente quer compilar o máximo de material que a gente pode, trabalhar nele e depois entrar em estúdio e fazer a gravação. Primeiro é ter um material de qualidade suficiente para se nenhuma vez, 2, 3 mil vezes melhor do que o primeiro CD, que eu acho que toda banda deveria pensar assim. Então não sei, é capaz, se tudo der certo, pode ser que 2012 tenha trabalho novo do Superstitions. Mas a gente não tá com tanta pressa. O próximo CD é um CD que ele merece uma produção também, né? De um nível já pra superá-la da primeira produção que foi boa. A gente produzir um segundo CD ainda melhor, né? Precisa ser uma consolidação do trabalho. O lance é apresentar assim que a gente tiver com o material, falar, pô, meu, todas as músicas são matadoras. Entendeu? No killer. Just killer, no filler. A gente vai virar assim e, tipo, falar, não, agora vamos gravar essas canções, entendeu? E daí... Que na minha opinião, tem músicas que ficaram de fora do primeiro CD que já são músicas matadoras, cara. Eu acho. Que a banda já... No primeiro CD a gente teve que selecionar, as 13, né? Com dó. Tem 13 músicas, que é tudo 13. Putz, essa aqui é muito boa, mas vai dar 14, tá ligado? Tipo, a gente teve que limar algumas músicas com mó dor no coração, né? Só vai ter 14 japoneses. Talvez a gente lance. Conta um pouco dessa história aí, vai lançar o CD no Japão, Flávio? Tem um cara chamado Reginaldo. Já manda um recado aí, Reginaldo. Agiliza as coisas. Não, é um cara muito bacana, ele é do Campo Grande, eu acho. É um desses lugares. Mato Grosso? Eu acho que é. O que acontece? O Reginaldo, ele é um cara que eu conheço há um tempo pela internet. O cara me mandava CDs, assim, com MP3, várias bandas de Aorta, assim, um cara bem bacana mesmo, assim, figuraça, assim, trocava uma ideia. Eu acho que o irmão dele tem um negócio que lança nas bandas, né? Tem comprado. Eles têm um sistema que eles licenciam bandas daqui no Japão e lançam CD totalmente lá, entendeu? Não mandam nenhum material aqui. Eles mandam um material matriz e ele é produzido lá e distribuído de forma digital e física no Japão, entendeu? Só que japonês, eles gostam de algo a mais. Você pode ver, lançamento japonês de banda sempre tem a capa diferente. Ou tem, sei lá, uma música a mais. Todos os estilos, cara. Assim, tipo, do hard mesmo rock se tiver ao uma grind. música menos. Se tiver uma música menos, eles vão ficar felizes, porque é diferente, é especial. Entendeu? Não, assim, o público japonês é um público muito especial. E, claro, a gente teria que gravar uma música a mais, né? Um bonus track. Eles não gostam de covers, então tem que ser uma música nossa. E a gente pensou numa música nossa, Nice Times. Mais levada de violão, assim, bem legal. Estragou a surpresa lá dos japoneses. Estraguei. Eles não entendem. Entende é bom. Não é em vídeo, não dá pra fazer uma legenda em japonês, entendeu? Não dá. Mas, assim, lançando lá, quem sabe, né? Cara. É que ainda isso é uma coisa que ainda precisa de aprovação, de gravadoras lá, e parte de licenciamento. Não é nada certo ainda. Espero que seja, né? Tomara que dê tudo certo. Mas a gente vai cobrar, os caras lá merecem ouvir também. Eles merecem ouvir a gente, que a gente é muito bom. Não é, cara, que o Japão, querendo ou não... Tá bom, então a gente não é bom, eu sou bom. Não, a gente é bom. Só que o que eu digo, o hard rock não adianta, cara. O Japão é o lugar, cara, pra isso. Mr. Big é uma das melhores bandas do mundo. Maior pública no Japão. Aqui, eles chegam nos Estados Unidos, né, que eles são americanos, tocam pra 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Lá no Japão é 40 mil. Eu fui no show do Mr. Big em São Paulo, tipo, falando isso porque tem a ver com a cena do hard rock. E, tipo, era no HSBC Music Hall, tipo, encheu, tudo bem, mas é um puta lugar pequeno e tal. No Japão eles tocaram em Budokan lá, que é uma arena, não sei nem o que é aquilo que é estádio, mas é gigantesco. Os caras têm até uma música chamada I Love You Japan. É mesmo? Você tem uma ideia como eles gostam muito de japonês e vice-versa. Quem sabe a gente, né, começa uma relação amorosa com o Japão também. Fazer um show em Budokan lá, abarrotado de gente. É sonho, né? Bom, nesse 2012 já tem show marcado, como é que tá a agenda de vocês? Quanta fase de composição, né? A gente tá em fase de composição. Tem um show que era pra rolar numa das casas preferidas da gente de tocar, mas ela tá com
probleminha lá, né? Problema com o governo. Então. É, Inquisição Espanhola. Que a gente tem muita vontade de tocar lá, cara. E é um lugar que eu vou falar, o Casebre, né? Sim, deu aquele rolo. Deu Casebre, um rolo. né? E eles estão preservação lá, né? É. Casebre é demais, Pô, é um espaço meu Deus, fantástico. a gente tocou uma vez. A gente adorou, cara, o show lá. Puta, palco enorme, sabe? Som ótimo, cara. Clima em geral. Com certeza, Bem tinha bastante memorável. público, bastante gente que gosta do estilo, né? Porque lá geralmente também é muito misturado, cara. Vai metaleiro, né? Headbanger, vai cara que curte hard rock e tal. Mas lá no dia que a gente tocou, cara, era completamente aquele público, eu acho, cara. Isso sem contar que conforme... Porque assim, a gente lançou o CD em formato físico, foi no final do ano passado, né? Por volta de novembro. Então o que acontece? A gente queria também dar uma divulgada maior nesse lançamento físico, né? Então a gente vendeu o CD nos shows e tal. Inclusive o Rodrigo Luiz, eles têm uma banda tributo ao Iron Maiden. E pop shows, né? Vende bastante cópia dos nossos CDs. Eu acho que seria interessante a gente continuar essa divulgação enquanto a gente compõe a segunda bronca aí. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer aqui o Daniel, o Flavinho, amigo de muito tempo, de longa caminhada. Foi um prazer realmente muito grande recebê-los aqui. E eu queria deixar o microfone para vocês passarem todos os contatos possíveis. Passa aí que eu me... Então, e falarem o que querem também. A gente tem trocentas formas de se comunicar, né? Desde MySpace, mas acho que a forma mais fácil de contatar a gente é nosso próprio site, que é www.superstitious.com.br. MySpace, se vocês procurarem, Facebook a gente também tem, Twitter, né? Nosso Twitter. A gente tudo que tem, que dá pra se inscrever, a gente tá inscrito. Pode procurar que a gente acha. Reverb Nation. Reverb Nation, né? Chegou a ficar no top 10 do Reverb Nation. Não por muito tempo, mas a gente conseguiu chegar lá, né? Feito pra gente. E contato basicamente pelo site. Exatamente, obrigado pela oportunidade. Na verdade, essa é a nossa primeira entrevista. Olha. É engraçado que geralmente a primeira entrevista, eu penso, vocalista, então aqui pra representar a cozinha do rock, cozinha do Superstício, nada melhor que nós dois. E primeira entrevista em áudio, né? Porque os caras, antes de eu entrar na banda, os caras fizeram uma entrevista em francês já. É verdade, tinha me esquecido, mas é isso aí. Mas foi escrita, tá? Eu tive que passar do inglês, na verdade do português pro inglês, mandei pro cara, o cara traduziu pro francês. Nossa, e você já fez isso comigo. É verdade, cara, eu sou tradutor nato. Da hora. É isso aí, Fernando, valeu mesmo pelo espaço, valeu aí, qualquer coisa Superstício aí apoia 100%, podcast muito firmeza. E aproveitar e mandar um beijo, né, pra minha namorada que achou que eu tava vagando pelas ruas aí. Isso aqui fica de prova, né, que eu não tô fazendo isso. Ele tá aqui do lado da gente. Do lado tá do Daniel, que é de muito testemunha. Sedutor. Então, valeu, Fernando. Valeu, eu que agradeço vocês. Esta é a edição 23 do podcast Frequência da Mata. Nós vamos escutar agora 3 sons dos caras aqui e já vamos cair no terceiro bloco. Valeu! One day
Frequência da Mata. Just can't leave my heart. Maybe a fool or just the happiest man in this world. 'Cause I know I'm falling in love with you. In every word you say I hear the voice of angels, and I swear I'll be with you forever. Since the day when you came in my way, and great times together, and I just cannot hide what I feel for you. Yeah, yeah, no. You made me strong, you made me feel like carry on tonight, and I know that I'll never let you go. Oh no, 'cause baby, day after day I keep on waiting for a sign from you, but I know that it's time for the next stage. Oh yes, baby. So let's get wild, no friends no more, 'cause we both need it. And I swear I'll be with you forever. Since the day you came in my way, great times together, and I just cannot hide that I swear I'll be with you forever. Since the day you came in my way, great times together, and I just cannot hide what I feel for you. Feel for you. Frequência da Mata.
devil inside. Estamos aí, Frequência da Mata, edição 23. Acabamos de fazer a entrevista aí com os hard rockers da banda Superstitions e escutamos 3 sons dos caras. Agora nós vamos cair na entrevista que classificamos como de cunho social. E nessa oportunidade, nessa edição 23, teremos o integrante do Centro de Pesquisas Odisseia, Jonathan Tostes. Jonathan, prazer recebê-los aí nessa edição do Frequência da Mata. É um prazer estar aqui, boa noite para todos os ouvintes, né? Fico muito feliz de poder participar desse excelente programa. Jonathan, você fazendo parte do Centro de Pesquisas Odisseia, sendo integrante acho que desde o início, né? Eu queria que você explicasse um pouco pra gente, para um leigo e um não acadêmico, o que é o Centro de Pesquisas Odisseia. Certo. Bom, a história hoje ele é um campo muito difícil de se trabalhar, porque a área de pesquisa está muito pouco divulgada, né, para as pessoas. O Centro de Pesquisas Odisseia, ele procura democratizar o conhecimento. Então, qual é o objetivo desse centro? É conseguir realizar pesquisas históricas de uma maneira científica e fácil para que isso possa ser divulgado para todas as pessoas, né? Através de sites, através de todas as formas de comunicação, tanto como internet, televisão, que nós possuímos, para que as pessoas possam ter um contato com a história, que hoje em dia se faz muito distante. Não com a história que está obsoleta, registrada apenas em livros, mas uma história mais viva, uma história de campo, uma história baseada em pesquisa. Então nosso objetivo é sempre democratizar o conhecimento, né, e lutar pela emancipação humana através dele. Perfeito. E ele a formação dele foi na própria faculdade Unimesp FIG, onde, por coincidência, nós nos formamos. Sim, né? Tive o prazer aí de estudar com o Fernando, né? Bom, o Centro de Pesquisas ele é um pouco mais antigo, né, do que isso. Ele começou em 2009 com 2 membros fundadores, que é o Marcelo Lambert e o Alexandre Abelson. Ele, quando começou, né, tinha apenas esses 2 membros e depois ele foi então aumentando aí os seus pesquisadores. E aí eu tive contato um pouco depois, durante a faculdade, quando fui selecionado para trabalhar junto, né, com o Marcelo, junto com o Alexandre, e hoje ele conta aí com 9 membros. Perfeito. E conta um pouco pra gente desses 9 membros aí, cara. Quem que faz parte, quem que tá junto nesse samba todo? Sim, sim. Bom, primeiro essa questão do nome, né? Por que Centro de Pesquisas Odisseia? Perfeito. Nós sabemos aí que na história grega nós temos a presença de Ulisses, né? Que é o Odisseu em grego, né? E ele fez uma grande expedição, né? Durante a sua ida e seu retorno, né? Da Guerra de Troia. E daí dessa inspiração, dessa expedição que ele realizou, é que nós tiramos esse nome, né? Eu digo o grupo, mas a princípio o Alexandre e o Marcelo criaram aí este nome, Centro de Pesquisas Odisseia. O Centro de Pesquisas ele é dividido em alguns braços, né? Tem o braço que nós chamamos de C14, que tem a ver com carbono 14 mesmo, essa coisa da história científica. E tem um braço que nós chamamos de Projeto Antares, que tem mais a ver com o lado místico, né? Que trabalha mais com uma ciência mais oculta, com uma história um pouco mais voltada ao ocultismo. Aí nesses 2 braços é que esses 9 pesquisadores atuam, né? Sendo eles o Alexandre, que faz parte da parte técnica, né? Ele cuida aí de todo o aparato técnico da expedição. O Marcelo, que é o diretor-geral, né? O Marcelo Lambert, historiador, diretor-geral. O Márcio, que ele faz parte da área da matemática, da astrologia, da astronomia. O Leandro, que faz parte de toda a comunicação de tecnologia também, de divulgar isso nos nossos meios digitais. E os pesquisadores voltados mais ao campo da história, né, que é o Thiago. O Thiago ele trabalha também na área de pesquisa pré-colombiana, formado em História. Tem também o Humberto, que é um outro historiador que estudou aí comigo, com o Fernando na faculdade. Beijo, vovô! Temos também o Manus, que é um pesquisador que está ainda cursando a faculdade. Raul Varela, que estuda atualmente na PUC, também é pesquisador da área de História, né?
E eu também sou formado em História. Então, o centro ele tem grande parte, né, de seus pesquisadores todos da área de História. Quem foge disso é quem é da área de Tecnologia, que é o Alexandre e o Leandro, e o Márcio, que é da área de Matemática e Astrologia. O restante são todos historiadores. Perfeito. E Jonathan, qual é o seu papel dentro do centro de pesquisa? Sim, eu entrei para o centro de pesquisas quando concluí a faculdade, em 2010, então ele já estava funcionando há mais ou menos um ano. E o meu papel foi auxiliar uma expedição que foi realizada em 2000, na virada, né, de 2010 para 2011, uma expedição para o México com o intuito de estudar os maias. Meu papel nessa expedição foi cuidar da parte astronômica, né, auxiliando o Márcio, que é o nosso pesquisador atual de astronomia. E depois que essa expedição se finalizou, né, agora nós estamos rumando para uma próxima expedição, que é a expedição no mundo Inca. E aí o meu papel vai ser pesquisar também a parte histórica, a parte patrimonial desses Incas aí na América do Sul. E pretendemos ir para lá em 2013. Opa. Se tiver uma graninha sobrando e quiser me colocar de mochileiro para carregar lá, eu tô à disposição, viu? Quanto mais historiador, melhor, né? Meu velho, você administra o blog ocandelabrodojohn.blogspot.com, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre o que você aborda nesse blog, como é que você costuma postar com muita frequência, como é que rola todo esse blog? Bom, o intuito de criar o blog foi uma ideia do próprio fundador do Odisseia, o Marcelo Lambert, né? Ele, em um determinado momento, percebeu essa carência que a internet tinha sobre toda a questão da civilização antiga que vivia na América. E aí ele deu essa ideia para mim de produzir um blog para postar esses conhecimentos que nós íamos adquirindo no centro de pesquisa com o tempo. Eu, fiquei muito feliz, criei o blog e ele deu muito certo, né? O Candelabro foi o nome que eu dei devido a essa questão da iluminação, essa questão de querer trazer a luz para o mundo e essa luz no sentido de conhecimento, né? Esse blog, o que eu faço ali? Eu coloco artigos referentes às civilizações antigas que viveram na América. Por quê? Se fala muito de Egito, se fala muito sobre muitas civilizações Grécia, mas se fala muito pouco sobre as civilizações antigas da América. Para muitas pessoas a América começa em 1500. Né? E aí você diz América num amplo geral, pegando desde lá da Argentina até o Canadá? Sim, quando nós dizemos civilizações pré-colombianas, nós não estamos referindo apenas a Incas, Maias e Astecas, né? São todas as civilizações que viveram neste continente antes da chegada de Colombo. Então, pegando aí tanto os índios norte-americanos ou como diversas outras tribos e povos que existiram antes do Império Inca na América do Sul, eles fazem parte desse grupo. O que acontece é que os Incas, Maias e Astecas tiveram um maior destaque devido à sua complexidade cultural. Mas não significa que eles eram mais importantes do que os outros, né? Pelo contrário, muitas vezes algumas coisas que nós identificamos como Maia, como Inca, tem uma raiz de um outro povo, ou Meca, Zapoteca, e às vezes nós tiramos o valor deles. E aí o blog, o que eu tento fazer? Eu tento buscar essas informações e mostrar que na América não existia de forma alguma povos bárbaros, selvagens. Eles possuíam um grande nível, né, de complexidade cultural que estava a par, né, estava em igualdade com o continente europeu ou qualquer outro. Perfeito. E quando a gente entra em contato com o site do Centro de Pesquisas Odisseia, pelo menos para mim ficou muito forte a questão de que vocês alegam que lutam pela emancipação humana. Eu queria que você colocasse um pouco pra gente através de quais meios vocês acham que conseguem engajar nesse parâmetro de luta, Jonathan? Sim, sempre eu gosto, né, de ressaltar que quando nós dizemos que lutamos pela emancipação humana, é porque nós acreditamos que o caminho para essa emancipação é o conhecimento. Perfeito. Né? Então, entender a questão do ser o latino-americano, entender a questão do ser americano é um autoconhecimento. E a partir do momento que você adquire isso, você tem então um maior poder para lutar pela sua emancipação, né? Através do seu conhecimento. O Marcelo, que é o idealizador do grupo, ele defende muito essa ideia, né? E a gente meio que comprou essa briga dele,
de conseguir transmitir e entender o outro, né? Porque o problema da América foi quando o espanhol, quando o português chegou aqui, ele não compreendeu a cultura alheia. E aí, nesse medo de não compreender, ele dizimou ela. Então, nossa briga é o quê? O conhecimento ele tem que ser democrático, né? Democratizado para o mundo, para que possa, então, gerar uma emancipação, né? Para que as pessoas possam entender umas às outras. Nesse link já da questão da democratização do conhecimento, o professor Marcelo Lambert ele tem aparecido frequentemente na mídia, ele também já tentou se eleger vereador em Guarulhos pelo PPS. E eu queria que você colocasse um pouco pra gente como você encara essas atividades do Lambert na mídia, né? Você acredita que ele contribui nesse sentido, aparecendo na grande mídia? Você consegue enxergar algum ponto negativo dele aparecer frequentemente? Eu queria que você fizesse um balanço de como o Centro de Pesquisas Odisseia tem aparecido na mídia hoje. Sim, o campo de história, né, isso nacional, ele é muito difícil, né? Você não tem uma abertura em programas de TV para você ter um bloco, você ter uma parte desse programa reservado para questões históricas. Então o Marcelo ele é um dos pioneiros aqui no nosso Brasil que está conseguindo abrir este caminho, né? Ele tem aparições aí no Jô Soares, na Kátia, no Ronivon. Ele tem uma grande capacidade, né, intelectual, e por isso ele conseguiu abrir esses espaços. E realizou uma expedição para o México, né, com fundos próprios, né, o que também é uma outra dificuldade. Não teve nenhum tipo de investimento, foi com fundo próprio mesmo? Exatamente, a expedição ela teve assim, uma ajuda, mas uma ajuda muito assim, meio que irrisória de algumas instituições, mas a maior parte dela, né, veio do próprio bolso deles. Então o Brasil ele não dá essa oportunidade, o governo ele não financia esse tipo de trabalho. Então o Centro de Pesquisa Odisseia conseguiu trilhar esse caminho por meios próprios, que foi muito difícil. Então hoje nós temos um grande espaço. Logo o Marcelo vai estar aparecendo no SBT Repórter, ele apareceu no Domingo Espetacular, na Record. Então é uma coisa difícil, você não vê historiador tendo esse espaço. Então, a partir do momento que ele conseguiu esse nível de popularidade, ele está usando isso da melhor forma possível, mas com a melhores das intenções, né? Não para promover a sua pessoa, mas sim para divulgar tanto o Centro de Pesquisa Odisseia, como as ideias de emancipação humana através do conhecimento. Então, ter este link é algo muito bom, porque abre caminhos para que futuramente outros historiadores possam se integrar ao grupo ou possam criar os seus grupos. E aí a gente consiga trazer a história mais próxima para todo mundo. Perfeito. Além da questão dos Incas e dos Maias, eu percebi que o planejamento do Centro de Pesquisas tem outros links também, né? Eu não sei se esse planejamento é a longo prazo, é a médio prazo. Eu gostaria que você me falasse um pouco desse além dos Incas e Maias. Qual que é o planejamento? Se já vai ser em 2012, se não vai ser? Como é que tá esse enrolo? Bom, a expedição no Mundo Maia foi muito boa, né? Foi um sucesso, ocorreu com muita perfeição. Nós lançamos uma outra expedição, que é a expedição no Mundo Inca, que está prevista para 2013 e a gente ainda está buscando patrocínio. Além dessas duas expedições, o Centro de Pesquisa ele abre um leque para mais projetos, né? Que está no projeto Antares. Que projetos são esses? Questões de ufologia, questões de ordens secretas, questões de ditadura militar, Segunda Guerra Mundial, de conseguir ir nestes períodos da história ou então nestas organizações históricas que são desconhecidas pela humanidade e trazer à tona esse verdadeiro conhecimento, que às vezes não que as pessoas não saibam que isso existe, porém conseguir trabalhar isso de uma forma que atinja o maior número de pessoas possível. Porque no meio da história acadêmica existe, é claro, sempre aquele ranço, né? Aquela coisa de querer deter aquele conhecimento para poucos. Sim. E o nosso objetivo é justamente ao contrário, é traduzir essa linguagem científica em algo acessível para o povo. Perfeito. E o Centro de Pesquisa ele também tem revista, né? Ele tem também vídeos que vinculam frequentemente na internet. Fala Exato. Um pouco sobre essas atividades. Bom, todo domingo, né, nós trabalhamos para gravar um programa que chama-se Conexão Odisseia. Ele aparece de 15 em 15 dias pelo site, né, cpodisseia.com.
Então, ele é um programa que nós procuramos trazer sempre pessoas para divulgar alguma forma de conhecimento em todas as áreas, né, que possui. Então, vários ramos profissionais vão lá e fazem um tipo de entrevista muito tranquila, semelhante ao que estamos fazendo aqui, expondo algo sobre um ramo de conhecimento, não necessariamente ligado à história, tá? Inclusive, o próximo programa, que vai acontecer deste domingo agora, né, ele vai ser sobre astrologia. Então, é um programa voltado com 2 excelentes pesquisadores do ramo. Um é o Márcio, que faz parte do centro de pesquisa, e a outra é a Raquel, que é a Raquel Lambert, esposa do Marcelo Lambert. Eles vão estar lá falando um pouco sobre astrologia. Então, o centro de pesquisa ele se preocupa em trabalhar o máximo possível com conhecimento, de forma a divulgar isso para as pessoas. A revista ela tem o mesmo intuito, é uma revista mensal, ela está postada sempre no site, CP Odisseia. Então, quem quiser acessa lá, entra lá, Odisseia em Revista, e aí tem vários artigos, inclusive eu sou colunista, e falo sempre sobre as civilizações que viveram na América antes da chegada dos espanhóis. Perfeito, Jonathan. Bom, é um prazer muito grande receber aqui, acima de tudo, um amigo já de longa data, né? Já de um bom tempo, conhecendo junto. E eu queria deixar um espaço aqui para ti, Jonathan, para você passar os links e também para você deixar uma mensagem, algo que você queira. Você tem um microfone para ti, para simplesmente falar o que quiser, meu velho. Ótimo. Bom, antes de estar encerrando, eu gostaria de só fazer um comentário sobre a questão de 2012, porque o Centro de Pesquisa de CL se preocupa muito, né, em atender essa demanda de pessoas que estão preocupadas aí com o fim dos tempos em 2012, né? Não vai acabar, Jonathan? Então, o que é essa coisa dos fim dos tempos em 2012? Bom, os maias, eles possuíam um calendário de contagem longa, e esse calendário, ele conta que nosso mundo já viveu algumas eras. Essas eras, elas não são fictícias, elas são registradas pela ciência, né? Nós já tivemos vários fins dos tempos aqui no nosso mundo, e registrados pela ciência, né? Houve momentos em que a Terra havia um conjunto, que era a Pangeia. Esses continentes se dividiram. Nessa divisão, houve, é claro, alguma catástrofe. Houve momentos também em que nessa Terra nós tínhamos uma era jurássica, né? E esses dinossauros eles foram extintos. Então, de uma forma, houve uma outra catástrofe. É estipulado estudos também sobre uma era glacial. Então, o mundo passou por um período, né, de congelamento. E também, é claro, nós sabemos aí da presença de várias lendas referente a dilúvios. Então, nós temos na história registrado que o mundo já acabou, ou seja, já passou por alguma catástrofe algumas vezes. E já os maias, eles estipulavam um estudo de que a cada 5.125 anos e 132 dias há um encerramento de era. E nesse encerramento o mundo passa por um período de renovação. E se nós contarmos o calendário maia, que começa lá em 3.114 a.C., 5.125 anos e 132 dias à frente, dá justamente dia 21 de dezembro de 2012. E é por isso que acredita-se que nesta data vai se encerrar um ciclo maia. Porém, os maias eles entendem a vida de uma forma muito diferente. Então, o encerramento de ciclo não significa morte, significa um recomeço. Os maias eles estipulam através dos seus códex que este recomeço será um recomeço muito mais, uma transformação muito mais filosófica, mental, espiritual do que uma transformação física. Então, para se ter um novo ciclo, não precisa se destruir aquilo que existe. Os maias em momento algum disseram que o mundo vai ser destruído para recomeçar. Eles acreditam que vamos iniciar um novo tempo, um tempo feminino, um tempo de amor, um tempo onde as relações vão ser mais harmônicas. São essas as palavras deles, e não essa questão de que o mundo tem que ser destruído para recomeçar. Pode ser que tenha uma catástrofe natural? Bom, ninguém vai poder afirmar que sim ou que não. Tem cientistas o tempo todo falando sobre radiação solar, cometas e coisas do tipo. Mas os maias em momento algum afirmaram que esta passagem vai ser uma exigência que tenha nessa passagem uma catástrofe natural. É uma coisa que pode ou não vir a acontecer. Nós, do Centro de Pesquisa de Odisseia, como sempre buscamos a emancipação humana, acreditamos que neste momento será um tempo em que a humanidade estará mais aberta a novos conceitos, a novas ideias, e que o homem, o ser humano, né, no geral, ele vai conseguir se humanizar mais a partir dessa data. É isso que nós acreditamos.
Perfeito. Tomara que vocês estejam certos, hein? Sim, sim. Alan, olha lá, Jonathan, fica com o microfone pra ti, fala o que tu quer, contatos, mensagens, fica à vontade, brother. Certo. Bom, eu queria agradecer muito a participação, a oportunidade de estar aqui hoje, né? Queria mandar aí um grande abraço pro Marcelo Lambert, o grande diretor aí da nosso Centro de Pesquisas Odisseia. Um grande abraço pro Alexandre, que cuida aí da parte técnica. Grande abraço também pro Thiago, historiador, aí que tá sempre com a gente desenvolvendo pesquisas. Grande abraço pro Márcio, né? Grande astrólogo aí, matemático. Um grande abraço também pro Leandro, que cuida aí da parte do design digital, das comunicações. Grande abraço pro Raul, pro Humberto, pro Manúcio, grandes historiadores aí que estão crescendo com a gente e fazendo o Centro de Pesquisa do CE se expandir. E peço para que todos aqueles que gostem aí da história da América Antiga, acesse o candelabro do John.blogspot.com e que acesse também o cpodisseia.com, onde você vai encontrar todos os nossos projetos, inclusive o livro do Marcelo Lambert, Situação Maia, História e Pensamento, está vendendo bastante, para você ter aí uma visão sucinta, uma visão prática, uma visão humana do que realmente os maias querem para o mundo. Demorou, Jonathan. Valeu pela presença, meu velho. Bom, esta foi a nossa edição 23 do podcast Frequência da Mata, que é uma realização do Estúdio da Mata e conta com a gravação, edição, mixagem e masterização de Daniel Lima, a locução e organização de Fernando Konezuki, os escritos sociais de David Oliveira, os escritos musicais de Thiago Ferraz, a fotografia de Natan Diniz e a arte de Carolina Lourenço. O Estúdio da Mata na internet é www.estudiodamata.arte.br e é lá que você pode escutar o podcast. No Facebook, facebook.com/frequência da mata, e-mail frequência@estudiodamata.arte.br. O Estúdio da Mata localiza-se na rua Irmã Emerenciana, 1161, no bairro do Jaçanã. Beleza? Esta foi nossa edição 23.